Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, mais um vídeo do nosso canal. Nós vamos abrir uma nova playlist Data Science. A ideia é tratar de forma simples, direta, com dicas práticas, como instrumentalizar no nosso dia a dia, enquanto buscando uso estratégico de acesso a dados em atividades principalmente relacionadas à gestão e à própria utilização em pesquisas. A ideia é tratar não daquela forma convencional como um curso, mas sim com dicas simples, práticas, tá certo? Então, nesse nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre, sempre levando em conta essa questão das competências necessárias para que nós possamos tirar o melhor proveito do acesso estratégico a dados. Nós vamos focar nessa questão da competência computacional, ou seja, do conhecimento necessário para que nós possamos utilizar a tecnologia de uma forma simples, sem precisar ser um programador, sem precisar se aprofundar, né, usando o encapsulamento da complexidade da computação para que nós possamos usar da maneira mais prática possível. Então, a ideia nesse primeiro vídeo é passar uma receitinha de bolo para a gente já começar a tratar essa questão tão útil, né, tão importante, que é a questão de conteúdos relacionados a séries temporais. Então, a gente vai tratar como se fosse uma receita de bolo, a gente vai buscar o conteúdo, converter para um formato de série temporal, visualizar os dados e até construir previsões, forecasting, sempre usando a maneira mais simples possível, tá certo? Eu vou tentar passar aqui algumas dicas para que a gente possa usar no dia a dia. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é obter uma base de dados. Então, no caso aqui, a gente tem, como exemplo, uma planilha onde nós temos a concentração de CO2 ao longo de vários meses, por vários anos. Então, eu tenho aqui um conjunto de 141 dados relacionados à concentração de CO2, né, mês a mês. A gente poderia abrir já esse conteúdo e buscar esse conteúdo diretamente na planilha e já usar esses dados, inclusive, na própria planilha. Mas para simplificar e para poder ir além do uso tradicional na planilha, nós vamos utilizar uma ferramenta que tem sido muito utilizada, que é o R. Nós podemos falar sobre isso em vídeos mais à frente. Mas a ideia é usar o R, que é uma ferramenta aberta, uma ferramenta muito simples, e eu quero mostrar para vocês que com pouquíssimas linhas de comando, com alguns comandos que a gente vai poder seguir aqui na receita de bolo, nós vamos conseguir tirar resultados extraordinários deste conjunto de dados aqui, certo? Então, a partir disso, né, então eu tenho aquela coluna lá com aqueles dados, eu vou dar um Ctrl+C, vou selecionar os valores ali que eu quero e vou dar um Ctrl+C. Eu copiei aquela coluna de dados, olha só que legal. Em seguida, eu abro o R, que pode ser instalado gratuitamente na sua máquina, e aqui eu vou fazer um disclaimer, né? Eu vou fazer um aviso já. Eu não vou usar o RStudio, quer dizer, a ferramenta mais de interface mais simples e mais interativa, eu vou usar o raiz, eu vou usar realmente o R, a interface, o console do R, onde você digita os comandos, para que a gente possa aprender realmente a essência do R. Tá? Então, de novo, né, a ideia é passar uma receita de bolo e depois, no final, a gente vai comentar mais sobre isso. Mas, com o R aberto, então, eu posso obter aquele conteúdo lá da minha planilha simplesmente copiando lá da planilha e chamando um comando simples. Ó. Então, criei uma variável, vou criar uma variável chamada carb, né, de carbono, CARB, é um nome que eu dei para a variável, e estou chamando uma função scan, que ela vai coletar aquilo que vai ser digitado, que eu posso, então, simplesmente dar um Ctrl+V, e ao dar um Ctrl+V, esses valores que eu tinha copiado lá na planilha vêm para cá. Então, é um atalhozinho, né, para simplificar as coisas. Não, peraí, daria para abrir direto a planilha, eu tenho comandos para abrir a planilha, carregar na memória, buscar só... Calma, estou fazendo do jeito mais simples possível, o atalho prático do dia a dia. Então, já estou com 161, tinha dito 141, né? 161 valores
registrados na variável chamada carb. Tanto é assim que, se eu quiser saber agora o conteúdo que ficou lá dentro, eu chamo uma função str, que me mostra, então, o conteúdo, a estrutura dessa variável. Então, vejam, é a segunda função que a gente está usando, só vou até ir marcando aqui para não me perder. Então, usamos uma primeira função scan, agora a gente está chamando uma função str para saber o que é que ficou ali dentro. Então, vejo de uma forma gráfica. Eu vou chamar minha terceira função, uma função chamada plot. Olha só, muito poderosa essa função, ela já me apresenta um gráfico, estão vendo o gráfico aí do lado? Ela já me apresenta um gráfico, onde eu tenho, então, os valores e o número deste valor nesta minha sequência. Então, eu tenho 161 valores, representando ali entre 200 e pouco e 300, passa um pouquinho de 300, então a gente já consegue ter uma visão, mas ainda está longe do que eu quero. Mas já me demonstra os valores de forma gráfica. Com 3 funçõezinhas, um Ctrl+C e um Ctrl+V, eu já tenho esse gráfico aqui. Vejam como é simples. Ah, mas espera aí, o que significa cada função? Calma, a gente pode discutir isso depois. O importante é que com essa receitinha de bolo, eu gerei um gráfico com 3 funçõezinhas muito simples, praticamente sem parâmetros, simplesmente chamando um scan, um str, só para ver que eu nem precisaria do str, só para ver se ele carregou legal ou não, e um plot. Com 2 funções, eu já teria este gráfico pronto. Mas eu quero mais, né? Eu quero converter esses valores em uma série temporal. Então, agora eu vou abrir uma nova variável, e é esse comando aí, ó, que parece longo, mas não é. É uma variável que eu estou chamando de carb, underline, ts, então é um nome que eu dei, poderia ser A, B, C, D, X, poderia ser um nome qualquer, que recebe, então aqui onde está o meu cursor, ó, menor que tracinho, é atribuição, né, como a gente fez lá com o scan, e eu chamo a função ts, time series. Então, ts da função da variável carb, com uma frequência de 12, começando em 1974, mês 5, porque eu sei que aqueles meus dados lá começam em 1974, no mês 5. Se eu colocasse qualquer outro período aqui, ele montaria essa variável em formato de série temporal, começando na data que eu informar. Então, aqui eu estou informando porque eu já tenho essa informação. Olha só que simples, hein? Ah, mas a gente precisa de mais informações. Calma, é uma receitinha de bolo. Se eu tiver isso pronto em algum lugar, eu já vou conseguir fazer muito com ela. Olha só o que vai acontecer. Ela vai me mostrar agora, se eu chamar um str desta carb ts, ela vai me mostrar a estrutura. Vejam que agora ela está mostrando uma estrutura que é uma série temporal com 161 valores, começando em 74 e indo até 1988. Tá vendo? Ele já constrói toda essa estrutura internamente. Então, agora nós já estamos na quarta função, né? E aí eu posso chamar o str de novo, né? Como eu chamei o str aqui, então nem vou considerar como uma função nova, porque a gente já tinha usado o str para enxergar lá, enquanto era só carb. E agora, então, eu já tenho na memória uma estrutura em formato de série temporal. Em seguida, a gente pode, deixa eu avançar o slide, agora visualizar isso de novo com o mesmo plot que a gente já tinha chamado agora há pouco. Então, continuo com as minhas 4 funções só, e agora ele já me mostra isso, inclusive, vejam lá embaixo. Agora já aparece a data, né, já aparece o ano apontado como uma dimensão tempo, e a variável carb ts demonstrando esta oscilação. Olha só que interessante, a gente já consegue perceber, inclusive, e preocupadamente, né, é preocupante isso, que os valores oscilando ano a ano e aumentando, né, a sua média. Mas isso a gente vai conseguir perceber daqui a pouco, ainda com mais detalhes. Olha. Então, de novo, conhecendo 4 funções do R, um Ctrl+C e um Ctrl+V de um dado que eu consegui lá na minha planilha, eu já consegui o meu segundo gráfico aqui, extremamente útil. Mas vamos ver o que dá para fazer mais. Agora eu quero fazer uma conversão, eu quero trazer esse valor para o logaritmo dele. Vamos falar mais sobre isso mais à frente. Tá?
eu chamo essa função log e atribuo a uma nova variável. Aquela série temporal, carb série temporal, eu apliquei a função log, estão vendo aqui o cursor, eu apliquei a função log e atribuí este valor a uma variável nova. Eu inventei esse nome agora, eu pensei no nome aqui, carbps.log. O que ela gera? Se eu chamar de novo, né, então agora a gente tinha o log também, né? Se eu chamar de novo o plot, ele vai me mostrar agora esta série temporal, mas agora transformada já, né, pelo logaritmo, ela já me mostra isso transformado, já não mais nos valores absolutos, mas por meio da transformação. Calma que a gente vai ver isso depois com mais calma, né? Então a gente já está no terceiro gráfico, se eu não perdi a conta, né, e usando 5 funções muito simples, scan, TS, plot, e o str que é para mostrar, né, o que tem no conteúdo. Vejam só a diferença entre os dois, né? Quando eu trato com valores absolutos do lado esquerdo, quando eu trato com valores já transformados do lado direito, isso tudo de novo, se vocês acompanharam, com 5 funções, muito simples, uma receitinha de bolo vai me ajudar. Agora eu quero decompor estes valores, eu quero encontrar mais detalhes sobre esta série temporal, eu não estou querendo entrar nos meandros, né, aí do que a gente está envolvido, isso a gente pode falar em outros vídeos, eu quero tratar só dessa questão do uso do R como instrumentalização do meu uso estratégico de dados. E agora eu criei uma nova variável, olha só. Então eu estou pedindo para decompor aquele carbTS lá, que eu tinha criado, né, que é aquela série temporal com as variações do carbono, eu pedi para ele decomponha, está aqui, ó, decompose, atribua a uma nova variável. Criei um novo nome, eu poderia ter chamado de A, B, C, Ricardo, Tião, João, o nome que eu quiser. Eu dei um nome para essa variável aqui de carbo, time series, decomposta. E vamos ver o que dá para fazer com ela agora, né? Quando eu peço para mostrar, por exemplo, um dos seus componentes, que é figure, ele vai me mostrar os valores. Aqui é só para a gente perceber que ela agora tem subelementos dentro dela. Ah, mas aí, peraí, como é que eu vou saber esses subelementos? Tudo isso você encontra na internet, um vasto material, mas tem um jeito ainda melhor, a gente pode visualizar isso, né? A gente vai ver daqui a pouco. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu posso pegar este figure e montar um gráfico usando aquele mesmo plot. Então agora a gente está usando o plot, né? A gente usou o decompose, que eu tinha já anotado aqui, mas agora a gente está usando um plot para mostrar esta variação, esta oscilação, que, vejam, ocorre nos meses do ano, no período do ano. Vejam que existe, então, uma tendência de uma fluxo de janeiro, mas janeiro é o mais alto. Provavelmente, isso tudo relacionado ao consumo de combustível fóssil, principalmente no aquecimento, né, nos países desenvolvidos. Então, a gente acaba alcançando uma concentração de CO2 muito alta, né? Não é só isso, as próprias plantas, né, o ciclo biológico da natureza que acaba prejudicando, né, essa concentração de gás carbônico, né? Então, vamos lá, mais um uso interessante desse conteúdo. Eu posso decompor agora aquela variável que já tinha sido transformada com log. Aplico a mesma função de decomposição, só que agora, em vez de chamar só o carbTS, eu chamei aquela outra lá que eu chamei de carbTS log. E isso atribuo a uma carbTS log decomposta. E posso fazer as mesmas coisas agora, né? Inclusive, mostrar o potencial do plot. Olha só como essa função plot tem um potencial fantástico. Do mesmo jeito que eu chamei o plot para mostrar o conteúdo de carb, depois eu chamei o plot para mostrar o conteúdo de carbTS, e agora eu chamo o plot para me mostrar o carbTS decomposto. Olha só que interessante. Tcharam, né? A gente tem os elementos que compõem, os valores observados, a tendência. Olha o segundo gráfico. Então, no primeiro gráfico, eu tenho os valores observados. No segundo, eu tenho a tendência desses valores. No terceiro, eu tenho a sazonalidade e assim por diante. Imaginem o potencial
desse gráfico, de novo, com 5 funções simples, o número de gráficos, o número de resultados que nós podemos gerar com a ferramenta R é fantástico. É impressionante a simplicidade e o potencial de uso dessa ferramenta. Tá? Se eu fizer as mesmas coisas, né, os mesmos passos agora, só que aplicando aquela variável arg, ps, log d, né, quer dizer, agora a variável de série temporal transformada com log, eu posso decompor e também obter agora já não mais com valores absolutos, mas com os valores transformados. Olha só que simplicidade, isso tudo é muito rápido, tá? Muito fácil de fazer. Então vejam aí a diferença dos dois, né, com valores absolutos e o transformado. A gente então pode ter uma ideia, né, do potencial dessa ferramenta. E agora, então, eu vou começar a pensar em aplicar previsões. A primeira coisa que eu vou fazer é construir um modelo ARIMA. Para isso, eu vou usar um conjunto de recursos adicional ao R. Também não tem custo para ser utilizado, tá? Para quem tem dúvida de como fazer isso, pode procurar na internet, e lá no final eu vou falar como é que a gente pode fazer também para usar isso, mas aqui, eu chamo o biblioteca, né, a library, então biblioteca, forecast. Vou precisar dessa biblioteca. E aplico a esta variável agora, que eu mudei o nome, vejam, agora é um nome novo, eu coloquei um M, underline, carb, underline, ts, underline, log. Ah, ficou muito comprido esse nome? Me ajuda depois a saber do que eu estou falando, tá? Mas vocês é que definem esse nome, vocês podem pôr o nome que quiser. Lembrando sempre que no R, os nomes de variáveis, de tudo que a gente faz, inclusive maiúscula e minúscula, conta, né? Então, e vou chamar uma função chamada autoarima. Nossa, mas o que é arima? Eu já ouvi falar, eu sei que isso está relacionado com estatística. Calma. Então, vamos considerar que a gente já conhece o arima. Tá? E apliquei isso sobre o carb_ts_log. Então, ele vai pegar o carb_ts_log, vai aplicar um método arima, e vai guardar o resultado nessa variável aqui, que eu chamei de mcarb_ts_log. Tá? Então, acabei de rodar aqui, certo? E aí eu posso criar gráficos sobre este modelo. Para isso eu vou precisar de um outro conjunto de recursos adicionais, só para ficar mais bonitinho o gráfico, né? Um conjunto de recursos adicionais chamado ggplot2. É uma biblioteca, também sem custo, então eu carrego na memória e ela já tem um conjunto de funções adicionais. Então eu carreguei ela, ó, biblioteca, ggplot2, enter. Ele já carrega, já está lá. Se você ainda não tinha instalado esse pacote, vai ter que instalar o pacote, mas isso a gente pode ver num outro vídeo. Então eu estou chamando biblioteca, ggplot2, vou poder usar essa biblioteca, e posso, por exemplo, agora construir uma previsão para 4 anos. Mais uma funçãozinha nova, então, que a gente vai usar. Nós vamos pegar aquela variável que a gente criou, que é o modelo, que a gente aplicou o resultado do arima, lembram-se? Então, a gente criou uma variável chamada mcarb_ts_log, pedindo para fazer uma previsão de 48 meses. Então, para isso, a gente vai aplicar o forecast, ó. Chamamos a função aqui de previsão, para fazer em cima dessa variável aqui, mcarb_ts_log, em 48 meses futuros. Ou seja, a partir daquilo que eu já tenho, aplicar uma previsão, e vou guardar isso, ó, vou criar uma variável aqui já um pouco menor, para não complicar muito a vida da gente. Dei o nome nessa variável de FRC, forecast, né? FRC, olha só que legal. A gente é que dá o nome para essas variáveis. Se você quiser dar um nome mais curto, cuidado só para não confundir as variáveis depois, mas fica mais fácil de lembrar, né? Bom, criei uma variável FRC. Agora eu vou mostrar. Ao invés de chamar só o plot, eu vou chamar o autoplot. É uma outra função, está lá no ggplot2, e ela vai pegar esse conteúdo do FRC e vai gerar, então, uma projeção. Olha só que legal. Eu tinha dados, vocês lembram, de 74 até 88. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só que legal. Ele vai gerar uma previsão com base no arima, começando em 74,
olha só os ciclos aqui, né? A sazonalidade anual, todo mês ele tem um comportamento parecido aqui, né? Cada mês de cada ano, e ele vai fazer, então, uma projeção com limites mínimos, máximos, previsão central. Então, tudo aquilo que a gente aprende lá sobre previsões, olha só, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de previsão, utilizando como base os anos anteriores. Quanto mais dados eu tiver, quanto maior o período anterior, mais chance dessa previsão ser assertiva, tá certo? Qual foi a dificuldade? Qual foi a complexidade? Ah, eu não sei o que significam essas funções, eu não sei. Calma, é uma receita de bolo. Se você seguir a receita de bolo, colocar valores seus e seguir exatamente a sequência que a gente fez, você vai conseguir fazer os mesmos resultados. Com 6 funções, você consegue fazer todos esses gráficos, inclusive este aqui, de projeção de valores futuros. Aqui eu fiz com 48 meses, né? Eu poderia pedir, por exemplo, para 10 anos. Então, pedir agora a mesma coisa, só que agora considerando 120 meses. Ó. Então, agora eu vou fazer uma projeção com autoplot, mostrando os dados para 10 anos de projeções futuras. Infelizmente, também preocupante, né? Continua a linha de tendência de aumento dessa concentração, mas isso nos permite, então, gerar recursos gráficos, tratamento, que antes custavam muito, né? Muito trabalho, muita mão de obra, com 4 ou 5 funções, com uma ferramenta gratuita, com dados abundantes na internet, você consegue gerar seus resultados, inclusive em formato gráfico, tá certo? E aqui a gente encerra esse nosso vídeo com o nosso que, né, a função que para sair do R. E lembrando a vocês, então, se nós tivermos uma boa quantidade de visualizações e comentários, a gente pode fazer, então, um vídeo para cada uma dessas funções, para cada um desses recursos estatísticos que nós citamos, para que a gente possa ter aí uma construção passo a passo da importância de uma ferramenta gratuita como R na instrumentalização do uso de dados, né, do acesso a dados com a tecnologia. Gente, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se você não tem muita afinidade com a tecnologia, siga receitinhas de bolo. Você sabe o que quer, você sabe o que tem, procure, você vai encontrar formas de usar poucas funções, algumas regrinhas básicas, e vai conseguir resultados excelentes, fantásticos, tá bom? Desejo sucesso a todos aí no uso de ferramentas como R, e aguardo os comentários de vocês. Um grande abraço a todos, e até o próximo vídeo. Até lá. Tchau.